Você consegue manter o seu equilíbrio mental e emocional na sua casa? O nosso desequilíbrio mental e emocional, ele não começa assim do nada. A gente tem que identificar por onde ele começa, porque ele dá sinais, ele mostra os sinais antes de você realmente perceber que já está num nível muito mais avançado. Então, como que ele começa? Ele começa com cansaço físico, quando você já está cansada de fazer as coisas. Depois ele vai evoluindo para um cansaço mental, onde você já está ficando um pouco mais cansada mentalmente. Tudo fica mais difícil, mais pesado para você estar fazendo. E aí você começa a acumular as tarefas do dia a dia e tem a sensação de que não consegue resolver mais nada. Só que isso vai te deixando mais irritada. Quando você não consegue resolver as coisas, quando você está se sentindo cansada, fisicamente, mentalmente, isso gera uma irritação. Você começa a ficar irritada, talvez com você mesmo, ou então com outras pessoas sem um motivo real. Isso mostra que a sua mente já está sobrecarregada, ela já está começando a ficar sobrecarregada. E quando ela fica muito cansada, ela tem dificuldade de se concentrar nas coisas que ela tem para fazer. E você, inconscientemente, começa a ter lapsos de memória. Porque quando a sua mente está sobrecarregada, ela automaticamente, inconscientemente, ela começa a apagar algumas coisas, porque ela não tem espaço, né? E aí você não decide o que ela apaga. Por isso que às vezes você esquece. Você pensa assim, não, eu vou fazer tal coisa hoje. E esqueceu, passou. Quando você vê, é aniversário de uma amiga. E você tá desde cedo, não, tenho que mandar mensagem, eu tenho que ligar. E aí quando você vê, já é de noite, você ainda não fez isso. Porque a sua mente, ela foi apagando algumas coisas. Você provavelmente já estava sobrecarregada, já tinha muitas outras coisas para fazer. E acabou passando, mesmo sendo uma prioridade, né? Lógico, você não vai querer perder uma amizade. Mas isso já é um sinal de que a sua mente está ficando sobrecarregada. Mas existe uma forma simples para você estar começando a melhorar isso agora. Basta estar dentro da sua casa. É com a organização dos ambientes, com a organização da sua casa. Porque já foi comprovado cientificamente e publicado pela Forbes Saúde, o psicólogo americano Mark Travers, que mulheres que vivem em ambientes mais bagunçados, desorganizados, tinham mais chance de se sentirem constantemente mais cansadas, mais estressadas. E esses efeitos estavam ligados ao hormônio do cortisol, também conhecido como hormônio do estresse. Então, quando a gente está vivendo nesse ambiente mais bagunçado, você está sobrecarregando a sua mente e o seu organismo, o seu corpo, ele libera esse hormônio, né? Então, assim, prejudica tudo, para você ver como tudo é ruim. Se a casa está desorganizada, a sua mente está sobrecarregada e até o nosso organismo, ele libera esse hormônio que é para prejudicar mais ainda. Então, não vamos deixar mais isso acontecer, gente. Dá para melhorar e muito quando você começa a organizar o seu ambiente. Dá mais clareza para sua mente. Então, para melhorar isso agora, eu queria que você observasse ou pensasse na sua casa com carinho, tá? Não é com crítica, não é colocando a culpa em todo mundo porque ninguém me ajuda. E percebe se ela tá bagunçada ou se ela está organizada. Percebe também se você se sente bem dentro da sua casa, se te traz conforto, se te traz segurança ficar dentro da sua casa, se você quer ficar dentro da sua casa. E eu vou te falar que às vezes é provável que você nem saiba responder, porque você já vive há tanto tempo do mesmo jeito que já virou um hábito que você não consegue nem diferenciar o que é uma bagunça do que uma casa organizada. E tá tudo bem. Mas é importante você saber que dá para melhorar, tá? Independente de como está a sua casa, dá para melhorar. Mas se você ainda tem dúvidas se a sua casa está bagunçada, desorganizada e quer ter mais clareza sobre isso, eu quero que você responda com sinceridade. Não é para mim, é para você mesma. Essas 5 perguntas que eu vou estar te fazendo. Mas não vale você se enganar, tá? Tem que responder para você, se você tiver um papelzinho e anotar essas perguntas,
ou salvar esse vídeo para assistir depois. É importante que você entenda um pouquinho mais sobre a organização e sobre como ela afeta, né? Tanto a organização da sua casa, do seu ambiente, como a desorganização, ou seja, a bagunça, afetam a sua mente e o seu bem-estar, enfim. Responde aqui essas 5 perguntas que eu vou fazer, que elas vão te dar muito mais clareza se a sua casa precisa ou não de uma organização, tá? Vamos lá então. Primeira pergunta: você sempre encontra tudo o que você precisa em menos de 15 segundos? Será? Puxa aí pela sua memória. Por exemplo, aquela blusinha preta com brilho que você quer vestir hoje à noite para sair. Se eu falar para você assim, vai lá e pega ela, você sabe onde ela tá? Você consegue em menos de 15 segundos encontrar uma roupa que você quer usar, uma roupa que talvez nem seja do dia a dia. Você consegue encontrar ela em menos de 15 segundos? Você vai lá no guarda-roupa, no seu closet, enfim, nas gavetas, você sabe aonde ela tá, pendurada ou dobrada? Ou vai ficar fuçando tudo, arrancando tudo, abrindo gaveta e não sabe aonde tá? Você sabe que você tem, mas você não sabe aonde que você guardou ela. E pior, às vezes você encontra a blusinha, só que ela está amassada, muitas vezes até suja, porque a pessoa guardou, usou uma vez, depois eu boto para lavar e não colocou para lavar e tá ali, até a blusa talvez esteja suja, mas amassada com certeza vai estar. Então você vai perder um tempo para encontrar a blusinha, você vai perder um tempo para passar ela ou mesmo ter que pôr ela para lavar. E nessa brincadeira você já perdeu a hora de sair. E é muito provável que tenha que usar outra roupa. Ou quando você pensa em fazer uma sobremesa mais elaborada. Hoje eu vou fazer um pavê. E eu quero usar aquela minha travessa de vidro que vai ficar perfeito. Você sabe onde está essa travessa? Você sabe que você tem, mas você sabe onde que ela tá? Ou você vai ficar procurando, abrindo e fechando tudo quanto é armário até encontrar ela. Ou os potes, sabe aqueles potes de plástico, Tupperware? Você sabe onde está todos os seus potes? Em menos de 15 segundos, eu tenho que sobrou ali um restinho de comida que dá para ficar para janta, ou vou guardar ali alguma coisa. Você em menos de 15 segundos consegue encontrar um potinho para guardar isso? O pote e a tampa. Ou será que tá tudo espalhado? Ou o pote guardado num lugar, a tampa em outro lugar que você demora uma vida para conseguir encontrar? Porque experimenta a tampa de um, não é, do outro. Se eu te falar agora, pega o seu espremedor de alho, você sabe onde que ele tá? Ou o abridor de latinha, em menos de 15 segundos, você vai lá encontrar ele? Ou imagina, você precisa da sua certidão de nascimento, de casamento. Você sabe onde que ela tá? Em menos de 15 segundos você consegue ir lá aonde ela tá guardadinha e trazer ela? Um documento que você não usa com tanta frequência. Você tem um lugar específico onde que ele tá guardadinho e em menos de 15 segundos você consegue encontrar? Se você consegue, parabéns, estou orgulhosa de você. Mas se você não consegue encontrar suas coisas em menos de 15 segundos e respondeu não, é porque a sua casa está desorganizada, tá? Pode até não estar tão desorganizada, mas é importante a gente ter essa organização, porque às vezes é um momento que você tá com pressa, que você tem que fazer alguma coisa. É importante você saber onde estão guardadas as coisas, as suas coisas, as coisas da sua família, porque é uma sensação de poder. Você fala, não, eu sei onde está. Vai ali e acha. Não é difícil organizar documentos, você tem um espaço só para eles, colocar em pastas, os potes de Tupperware, as travessas, as roupas. Eu garanto para você que não é difícil a gente fazer essa organização e encontrar com muita facilidade onde que está cada coisa, porque é experiência própria. Eu sei onde está cada coisa na minha casa e é uma sensação muito boa. Eu consigo encontrar em menos de 15 segundos o que você me fala, até fotos, sabe? Eu tenho organizado até as minhas fotos. Então, se eu consigo, você também consegue. Segunda pergunta: quando você vai sair de casa para um compromisso com horário marcado, você sempre chega no horário ou você sempre se atrasa? Às vezes atraso, às vezes eu chego no horário. Então, a maioria das vezes você atrasa, a maioria das vezes você chega no horário. Por quê?
Muitas vezes, por mais que você tente, por mais que você acorde mais cedo, você sabe que você tem aquele compromisso, às vezes é uma consulta de médico, alguma coisa importante. E você acorda mais cedo, você tenta se arrumar com mais agilidade para poder sair no horário e chegar lá no seu compromisso, né? Porque a gente tem que ter ali um espaço de tempo entre trânsito, enfim. Você pode se organizar até para chegar no horário. Mas o problema é, na hora que você vai sair, você não sabe onde está a chave da casa, a chave do carro, você não sabe onde você colocou sua bolsa, e aí você tem que pegar sua carteira. E são pequenas coisinhas que às vezes te atrasam. Só que aquele negócio, principalmente no trânsito aqui em São Paulo, eu não sei de onde você está me assistindo, mas aqui em São Paulo, o trânsito, coisa de 5, 10 minutos, faz toda a diferença. E aí, se você se atrasa na hora de sair por conta dessas pequenas coisas, isso vai gerar, sim, um atraso. E isso pode acontecer por 2 motivos. Um é porque ou a sua mente já está sobrecarregada e você não está conseguindo, às vezes, encontrar a sua chave, porque às vezes ela tá ali na sua frente ou está dentro de uma bolsa, mas você tá tão já sobrecarregada que você não consegue nem enxergar onde quer que ela tá. E aí também, às vezes, a sua mente, quando ela tá sobrecarregada, ela tem aqueles lapsos de memória, então você não lembra onde você colocou. São essas coisas simples do dia a dia que atrapalham. Ou o segundo motivo é por falta de organização, porque você não tem um lugar definido para guardar essas coisas que são do dia a dia. As chaves de carro, chave de casa, óculos. Às vezes são coisas que você usa ali no dia a dia e acaba perdendo e nem sabe por quê. Essa falta de organização é aquela assim, que você chega em casa e coloca, cada vez que você chega, você coloca a chave num lugar diferente, o óculos no outro lugar, às vezes um óculos de sol, a bolsa, coisas que você leva ali no dia a dia. Então, quando você chega, você coloca num lugar diferente. Ele não tem um lugar definido. Então, quando você vai sair, que normalmente você já tá ali em cima do horário, você se perde, não sabe. Aí você fica mais nervosa, mais estressada, sobrecarrega mais a sua mente e não encontra a chave. Então, na parte de organização, isso é simples de resolver. Você tem um lugarzinho. Ah, mas eu já tentei. Tenta de novo, é uma coisa assim, você tem que criar um hábito. Ou você coloca na parede um porta-chaves, hoje em dia existem alguns muito bonitinhos. Ou então um potinho de cerâmica, sabe? Às vezes tem cada potinho de cerâmica que é fofo, que dá para você colocar em cima de um rack, perto da porta. E criar o hábito de quando você chegar, colocar ali dentro. Porque na hora de sair você sabe que vai estar ali. E se outras pessoas compartilham as mesmas chaves, é importante você conversar e falar, olha, tem que colocar aqui na hora que chega, porque ela vai estar aqui na hora que a gente for sair. Combinado? Terceira pergunta. Essa é para quem tem muita dificuldade de escolher uma roupa na hora de se vestir. Você é assim? Abre o guarda-roupa, abre o closet, tá lotado de roupa, mas você olha e não gosta de nada. Você remexe, você bagunça, e aí você injustamente, muitas vezes você fala, eu não tenho roupa. É um pecado isso, você sabia que realmente tem muita gente que não tem roupa. Mas ali na hora, você olhando, é como se você não tivesse nenhuma roupa. Gente, isso é muito comum de acontecer, tá? E por que que acontece? Por falta de destralhe, de desapego das suas roupas. Você acaba deixando ali tudo entulhado, um monte de roupa que às vezes não te servem mais. Ou roupas que assim, fizeram sentido para você, tava na moda há anos atrás. Hoje em dia não tá mais. Então mesmo que você olhe aquela calça, aquele vestido, você não tem vontade mais de vestir ele. Mas ele tá ali fazendo o quê? Sabe Deus, né? Então tá na hora de você fazer um desapego, tirar todas essas roupas. Você sabia que o desapego é uma das primeiras tarefas que a gente tem que fazer na organização do nosso ambiente? Porque quando você faz esse desapego, você tira essas roupas que não te servem mais, roupas velhas. Então, assim, você vai separar ali em 3 montes. Montes para doar, montes que estão muito velhas, zoadinha vai para o lixo reciclável, mas vai para o lixo, e as roupas que ficam. E aí quando você vê aquelas roupas que ficaram e você coloca novamente no seu guarda-roupa,
você consegue enxergar cada peça que você tem. E se precisar repor, comprar outras roupas, é muito mais fácil, que você vai enxergar ali com clareza o que precisa ser comprado, o que realmente está faltando, e não ficar comprando compulsivamente e nunca combinar nada com nada. Então parece que quanto mais você compra, menos roupas você tem, porque você não consegue combinar. E sabe o que é o mais incrível? Quando você libera esse espaço dentro ali do seu guarda-roupa, é como se você estivesse liberando um espaço dentro da sua mente. Porque é exatamente isso, você consegue enxergar com mais clareza, você consegue pensar melhor nas roupas que você tem e o que você precisa, se precisa de mais alguma coisa. Então isso ajuda a sua mente, porque quando você abre lá, olha um monte de coisa, você mesma fica angustiada porque sente que não tem nada para usar e ao mesmo tempo tem um monte de roupa ali. Então isso sobrecarrega também a nossa mente e muitas vezes você nem percebe. Então faz esse desapego, separa roupas ali que tem mais de um ano que você não usa, roupas que estão rasgadinha, furada, velha, roupas que não servem. Ah, mas eu amo aquela calça porque servia e ficava linda. Tudo bem, ficou lá no passado, ficava. Hoje em dia ela nem serve e vai servir para uma outra pessoa. É muito gratificante quando você veste uma roupa que te sirva e te faça bem, te faça feliz. Porque eu sei, gente, que é horrível você tentar enfiar uma roupa que não serve, tá? Ou que fica, no meu caso, fica apertada. Mas tem gente que fica lá, enfim, é um sentimento ruim que traz pra gente, você fica triste, né? Então não vale a pena, não é que você vai também abandonar, nunca mais vou fazer academia. Não, você corre atrás do seu objetivo, mas não se apega, principalmente às coisas do passado. Quarta pergunta. Você sempre pensa ou fala, amanhã eu faço, segunda-feira eu vejo, depois eu resolvo. Gente, eu quero que vocês respondam para vocês mesmas com sinceridade. Por quê? Esse é um sentimento quase que inexplicável que quer deixar tudo para depois. Eu sei como é, eu já passei por isso. E a gente tem que se policiar muito, porque você faz isso e nem percebe. Mas tem um problema muito sério por trás disso. Isso se chama procrastinação. E ela é uma inimiga poderosa da organização. Por quê? Se você vai deixando tudo para depois, sem perceber, isso vai gerando um acúmulo de atividades, tarefas que, por sua vez, vai sobrecarregando cada vez mais a sua mente, te deixando estressada e que vai gerar, sim, um desequilíbrio mental e emocional. Porque você vai começar assim, ficar muito nervosa, irritada, porque vai ter mais coisas para fazer e cada vez mais você vai deixando, enfim, não vai dando conta. Então, comece a se policiar hoje. Presta atenção no que você está fazendo agora, o que você tem para fazer. Se for tarefas pequenas tarefas, você já vai e resolve, porque você já tira da frente. E outra coisa, se for você mesma que tem que fazer, já faça. Porque antes eu ficava assim, se eu não fizer, alguém vai fazer, não faz, tá? Pelo menos comigo não deu certo. Então assim, eu que tinha que fazer. Então já ia, fazia e resolvia, já tirava da frente. Porque pensa comigo, se for agora ou se for depois, é você mesma que tem que fazer. Então já faz e já resolve, já tira isso da frente, tira isso da sua mente. Porque coisas que você não faz, às vezes inconscientemente, a sua mente vai ficar pensando. E aí quando você vai e faz, agora você já elimina esse problema. E a quinta e última pergunta que você vai fazer para si mesma, para ter mais clareza se você precisa ou não organizar a sua casa, acho que já deu para ter uma ideia nessas 4, né? Mas a quinta pergunta que você vai fazer: você consegue terminar toda a tarefa que você começa? Porque se você desiste ali no meio do caminho e não consegue terminar nada que você começa, pode ser que você tenha dificuldades em se organizar ou planejar as tarefas que você tem para fazer no dia a dia. E aí você não consegue finalizar elas no final do dia. Sabe aquele negócio? Eu não parei o dia inteiro, fiz um monte de coisa e parece que ainda tem um monte de coisa para fazer. Isso é falta de organização, porque você acaba se perdendo, sabe? Você começa a fazer uma coisa, começa a fazer outra e não finaliza nada e enfim.
Mas para resolver isso, é interessante você ter uma lista de tarefas do que você tem que fazer no dia a dia, uma agenda. Dá para você jogar uma agenda, dá para você colocar no seu celular, dá para você ter uma agenda de papel, dá para você pegar um papel e anotar o que você tem para fazer no dia. Porque isso já vai te dar clareza, você vai mostrar para você mesmo, para sua mente, as tarefas que você tem para fazer nesse dia. E sempre começando pelas prioridades, né? Aquilo que é urgente é importante, é você que tem que fazer e tem que ser feito ali naquele dia. E depois as outras, o que dá para você delegar, pedir para outra pessoa fazer, você também pode fazer isso. Mas o importante é que você consegue enxergar o que você tem para fazer. E não tenta fazer tudo, porque você não vai conseguir, vai ficar frustrada. Então, se organiza dentro de um planejamento que você consiga cumprir. Porque quando você consegue cumprir, é gratificante. Tipo assim, você chega no final do dia com uma sensação de dever cumprido. Eu fiz tudo que eu me comprometi a fazer nesse dia. Agora, um outro motivo que pode estar te impedindo de conseguir finalizar essas tarefas até o final do dia é falta de foco. É quando você começa a fazer alguma coisa e perde o interesse. E aí você deixa para depois, porque não tá legal fazer aquilo. Então você perdeu o foco. E aí você começa a fazer outra coisa. E aí depois de um tempo também não tá legal. E aí você vai deixando as coisas e não finaliza elas. Isso pode ser dentro da sua casa, isso pode ser na sua vida. Mas é importante você pensar com carinho e analisar se está acontecendo isso com você. Porque muitas vezes o motivo dessa falta de foco você perder assim, a concentração no que você está fazendo, que está desinteressante, é o celular. O principal motivo é o celular. Quando alguém manda uma mensagem, você vê uma notificação, você pega o seu celular. E ali você tira o foco do que você estava fazendo. Então, tente se policiar, tá? No que você tá fazendo, se realmente tem a necessidade de olhar o celular ali naquele momento, ou termina as suas coisas. Aí depois sim, você pode dar uma atenção, você pode relaxar, você até merece isso. Mas tente não tirar o foco das coisas mais importantes que você tem para fazer. Porque por mais que você esteja ali no celular, a sua mente, lembra da outra vez, eu já falei isso, a sua mente vai ficar te lembrando, ai, tem que terminar aquilo. Então você nem consegue relaxar ali no celular, porque a sua mente está te lembrando e você tem ali uma tarefa inacabada. Então depois que você finalizar, você consegue curtir ali o seu celular, relaxar com mais tranquilidade. Gente, essas foram as 5 perguntas que eu tenho certeza que você vai pensar com carinho, você vai analisar. Essas perguntas não são apenas de organização. Eu quero mostrar para vocês que existe sim essa ligação entre a organização da nossa casa e a nossa mente, né? Como elas estão interligadas. Então, é importante você pensar nessas respostas com carinho, para poder conseguir resolver melhor tanto as coisas físicas ali da sua casa, a organização da sua casa, como também da sua mente, né? Você se sentir mais relaxada e não tão sobrecarregada com as coisas, com o estresse. Isso é muito importante, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Compartilha com uma amiga que realmente precisa ouvir essas coisas também. E até o próximo vídeo. Para quem não me conhece, eu sou a Gisele do Gi, Cada Coisa no Seu Lugar, sempre trazendo muito conteúdo informativo para vocês. Até mais!